Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom, nosso texto é Romanos, capítulo 10. Com muita alegria recebi esse convite já há algum tempo para falar aqui para vocês. E são temas desafiadores, gostosos de se falar. E é um grande privilégio estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do que a palavra de Deus tem nos ensinado, né? Eu trago o abraço aí da Igreja Presbiteriana da Gávea e do CTPI. Não sei quantos aqui conhecem o CTPI. Levanta a mão, só para eu saber. Pronto, ótimo, obrigado. O CTPI é o maior centro de treinamento de plantadores da igreja hoje na América do Sul. Tem a maior conferência, né, de plantação de igrejas e revitalização na América do Sul. Somos 5 diretores e Deus tem abençoado bastante. Então amanhã, quando falarmos um pouco sobre plantação e revitalização, vai ser um momento gostoso de troca de experiência nessa área. Eu estava perguntando se os irmãos do Betel são ligados ao Betel lá de João Pessoa. São? Eu sou professor lá do doutorado, lá em João Pessoa, no Betel. Então é um prazer. Não sabia que vocês eram ligados a eles lá, estou muito feliz com isso. Que bom. Romanos capítulo 10, só os versos 13 a 15. Eu não vou fazer uma exposição bíblica, mesmo porque aqui é uma palestra, mas esse é o texto que vai nos guiar um pouco, diante de todos os outros. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração, nos conduza nessa reflexão na Tua palavra, para a glória do Teu próprio nome. Estamos aqui para Te servir, apenas isso. E pedimos que o Senhor nos conduza pela obra do Teu Santo Espírito, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma coisa importante e interessante nesse tema, a palavra como única ferramenta para o crescimento da igreja, é porque nós unimos aqui duas grandes paixões de qualquer teólogo: o crescimento da igreja e a palavra de Deus. Vai dizer que você não fica tentado quando chega aqui na livraria e olha tanto livro bom. Eu queria recomendar para vocês esse livro aqui, Igreja Centrada na Palavra, do Jonathan Leeman. É um livro muito bom, conheço ele pessoalmente, já participei de cursos em que ele falou lá nos Estados Unidos, e é uma ferramenta muito boa. E você passa numa livraria e você para. Mesmo em dia de folga, pastor gosta de passear em biblioteca, não é? Livraria, biblioteca, é uma paixão nossa. Nós amamos a estudar, pensar a igreja. Tem gente que de férias pensa igreja. Quantas vezes você já entrou num hotel, em algum lugar, passando algumas férias, você olha lá um cartãozinho? Eu me lembro uma vez que estava de férias com a minha família e entrei no quarto do hotel que nós estávamos e tinha um cartãozinho em cima dos travesseiros assim: sorria, você está sendo mimado. Tirei foto e no primeiro encontro de casais da igreja eu coloquei lá: sorria, você está sendo mimado. Nós vivemos o tempo todo com isso está na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, a palavra de Deus e a vontade, o desejo de ver a igreja crescer. Quando isso aportou no coração de alguns irmãos, no meio do século passado, nós tivemos uma escola. E essa escola nasceu pensando sobre o crescimento da igreja, porque a igreja é como um corpo, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que nós somos um organismo. O organismo, naturalmente, ele cresce, ele se desenvolve. Ele se desenvolve fisicamente, ele se desenvolve intelectualmente, ele se desenvolve espiritualmente. Portanto, o crescimento é algo natural no corpo. Um corpo natural cresce. Um corpo saudável cresce. Outro exemplo é na botânica. Vamos pensar nas plantas. Você vai ali, cuida de uma planta, ela naturalmente ela vai crescer, ela vai se desenvolver.
Portanto, a pergunta não é o que nós vamos fazer para a igreja crescer. Eu concordo com o Rick Warren na pergunta dele. O que é que está impedindo a nossa igreja de crescer? Porque o crescimento de uma igreja é algo natural. Deve ser algo natural. Christian Schwartz já defende bem essa tese no livro Crescimento Natural da Igreja. O problema é quando nós deixamos de observar a graça de Deus nesse processo natural e muitas vezes atropelamos o processo. Não tem coisa pior do que atropelar processos. Deus fez todas as coisas como processos, obedecendo processos. Processos são importantes. Você é um rapaz, olha uma moça lá na igreja, a moça olha para você, como todo homem jovem, é feio para burro, né? Magro, esquisito. Aí você ora e diz: Senhor, aquela moça linda, e aquela moça não ora tanto quanto você, e de repente ela começa a namorar com você. E aí ela acredita nos seus sonhos, e você investe nesse relacionamento, e com o tempo você fica noivo, e com o tempo você casa. E se você for bem cristão, vocês têm a primeira noite como casados, na intimidade, conforme a palavra de Deus diz que é abençoadora e abençoada. E aí com o tempo vocês vão ter uma família. É um processo. Qual o problema da sociedade? Atropelou o processo. Primeiro tem a noite, depois sabe quem é, e as famílias estão destroçadas. Por quê? Porque ela rompeu com o processo. Deus estabelece processos até na igreja. Existe uma lógica. Qual foi o problema na história da igreja? Em determinado momento, como eu disse, lá no meio do século passado, um grupo de teólogos disse assim: nós podemos providenciar meios, estratégias para esta igreja crescer. E nós começamos a acreditar nesse tipo de proposta. O primeiro que errou nesse caminho foi Donald McGavran. O McGavran era filho de americanos, missionários lá na Índia, em 1955, e ele também se torna missionário, e ele escreve um livro chamado As Pontes de Deus. E o McGavran, ele começa a estabelecer certos princípios que ele havia treinado lá no campo, percebido no campo, como princípios fundamentais para que uma igreja pudesse crescer. E a proposta dele é: se você tem problema de falta de crescimento da sua igreja, siga esse modelo e vai dar certo. O grande discípulo do McGavran, que depois esse Donald McGavran foi deão e professor do seminário Fuller, lá nos Estados Unidos, em Pasadena, foi o Peter Wagner. Esse nome vocês já lembram melhor dele. E o Peter Wagner escreve um livro chamado Estratégias para o Crescimento da Igreja. Olha o que ele diz: 4 são os fatores principais para crescer uma igreja. Palavras do Peter Wagner. Primeiro, o que é mais importante, coisa principal numa estratégia de crescimento: pessoas com senso e consenso coletivo. Segundo, motivação. Terceiro, estabelecimento de alvos. Quarto, estratégia focada no contexto urbano, que já era ali bebendo no Donald McGavran. Ou seja, ele usa o exemplo lá da Coreia, né, com as células que trazem crescimento. Ele diz: descubra o seu modelo e invista nisso. O discípulo do Peter Wagner foi o Juan Carlos Miranda. E ele escreve um livro que se chama Manual para o Crescimento da Igreja. E ele diz que 3 características do crescimento da igreja são importantíssimas, imprescindíveis. Primeiro, obediência a Cristo para buscar o perdido. Segundo, pragmatismo consagrado. Terceiro, otimismo. Ele diz: seguindo essas 3 coisas, a sua igreja vai crescer. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu acredito que esses amados que escreveram isso aqui tinham um coração desejosos de ver a obra do Senhor crescendo. E desejar ver a obra do Senhor crescer não tem nada errado. Pensar a melhor maneira para fazer com que a igreja dialogue com a sua sociedade não tem nada errado. Ler a cultura para que o evangelho seja levado dentro dessa cultura de tal forma que não
perca nem as características do Evangelho, nem afronte a cultura, num diálogo saudável, onde o Evangelho, que é supracultural, consegue alcançar a cultura e transformar a cultura dentro daquilo que o Senhor exige, não tem nada errado. O problema foi que, num determinado momento dessa história, eles acreditaram que era possível desenvolver certos modelos, certas ferramentas, onde a palavra de Deus ficou completamente excluída. Esse é o problema. Então eu não quero jogar toda a obra de ninguém fora. Eu só quero voltar àquilo que é de fato inegociável, fundamental para cada um de nós. E um dos princípios da reforma protestante, sola scriptura. O que nos diferenciou lá atrás, mais de 500 anos atrás, da Igreja Católica Apostólica Romana, foi a volta à Escritura. A Igreja Católica Apostólica Romana dialogava muito bem com a sociedade, influenciava naquela época, 500 anos atrás, até reis, determinava ritmos econômicos de nações inteiras. Se a análise de sucesso da igreja é influência política, não precisaríamos da reforma protestante. Mas precisamos, naquela época, e ainda hoje, ficar atentos àquilo que o Senhor deseja para a sua igreja. E o que é mais importante para a sua igreja é fidelidade à palavra. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 em diante, vamos abrir sua Bíblia aí, vamos caminhar na Bíblia um pouco. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 a 9. O resgate da palavra como ferramenta para o crescimento da igreja. A ferramenta mais importante, aquilo que é indispensável, inegociável. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1 diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento... O que está escrito aí, meus irmãos? O crescimento veio de Deus. Quem é que faz a igreja crescer? Deus. Lá em Mateus capítulo 16, o verso 18, Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Não imagine que é algo que a igreja possa fazer sem Cristo. Jesus falou em João capítulo 15, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, a palavra do Senhor é fundamental para trazer tranquilidade ao nosso coração. Porque pode acontecer de um pastor ser extremamente fiel, prega o evangelho com fidelidade, e ele se preocupa, e em algum momento ele olha e a igreja não vai no ritmo do crescimento que ele gostaria que ela fosse, mas ele tem que entender que Deus é soberano sobre os números. Deus é soberano sobre os números, e Deus tem propósito para cada igreja, a igreja é dele. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. 2 Timóteo, Paulo escrevendo para aquele jovem pastor, não era fácil a vida daquele jovem pastor, Timóteo, ele diz, depois de passar uma boa caminhada, falando como ele deveria se relacionar com as pessoas, com as irmãs mais velhas, as irmãs mais novas, os homens, como ele deveria ficar atento para uma sociedade que sentiria coceira nos ouvidos com a sã doutrina sendo proclamada. Ele diz a Timóteo: Timóteo, olha, não se preocupe, o mundo vai de mal a pior, vai ficar pior cada vez mais. Então, quando Paulo vai encerrar a segunda carta, lá no capítulo 4, ele já disse tudo o que ele queria dizer. Ele diz: conjuro-te, 2 Timóteo 4:1, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o que ele diz, qual a primeira coisa? Prega a palavra. Prega a palavra.
principal característica de igrejas que crescem de maneira saudável no mundo inteiro é um púlpito forte. É um púlpito forte. Pessoas que têm igrejas do lado das suas casas, elas entram no carro, pegam ônibus, pegam metrô, andam horas para chegar em outra igreja, porque admiram tal pregador pregando. Tem uma igreja do lado da casa dela, mas ela acorda mais cedo, empreende uma viagem, porque ela sabe que ao chegar naquela igreja tal, ela terá um bom alimento. Ela sabe. Portanto, púlpitos fortes atraem pessoas. Atraem pessoas. Eu me lembro, não sei quantos aqui conheceram, tiveram o privilégio de conhecer o Dr. Russell Philip Shedd. O Dr. Shedd, uma pessoa que eu admirei muito, tive o privilégio de conviver bastante com o Dr. Shedd. E eu falava para o Dr. Shedd, o senhor para mim é a prova total da minha incompetência. Ele ria, né? Que é isso, irmão? Eu falo, Dr. Shedd, o senhor para mim, eu sou tão incompetente, mas toda vez que eu encontro o senhor, eu me sinto mais incompetente ainda. E ele diz, aí eu brincando com ele, disse, vou dar um exemplo para o senhor. Nós fizemos um final de semana, ele falando sobre bem-aventuranças na igreja que eu era pastor. E aí, na quinta-feira, ele começou a pregar, tinha umas 500 pessoas. Na sexta-feira, tinha umas 700 pessoas. No sábado, tinha umas 800 pessoas. No domingo, tinha mais de 1000 pessoas. Ele não fazia brincadeirinha, não contava piada, não gritava, não chorava. Quem viu o Dr. Russell Shedd pregar, quem não viu, acesse o YouTube e assista. Ele pregava como nós estamos conversando aqui. Mas atraía multidões. Multidões. Porque sabiam que ali eles iriam ouvir uma palavra que tinha conteúdo. E o Espírito Santo de Deus, que é o responsável por esse crescimento, atrai as pessoas. Ali tem um servo dedicado. O Dr. Shedd escreveu no livro Palavra Viva o seguinte: a exposição poderosa da Bíblia definha-se exatamente quando as melhores ferramentas para auxiliar os mestres da palavra são de fácil acesso. Vou repetir. A exposição poderosa da Bíblia definha-se exatamente quando as melhores ferramentas para auxiliar os mestres da palavra são de fácil acesso. Nós somos uma geração privilegiada. Nós somos a geração que talvez o Senhor tenha mais elementos para nos cobrar pela falta de estudo e de alimento sólido que deveria emanar do púlpito. Quando eu comecei o seminário, não existia computador, PC. Quando eu comecei meu seminário, eu que estou falando para você. Tá certo, eu comecei o seminário com 5 anos de idade, mas isso não existia. Nós fazíamos trabalho à mão, numa coisa chamada folha de papel almaço com pauta. Porque nós tínhamos lá que escrever grego e hebraico, e era tudo à mão. Dados lexicográficos, tudo à mão. Só a monografia é que permitiam, ou um trabalho ou outro de teologia sistemática, que você podia datilografar, comprava aquelas fitas pretas e vermelhas embaixo, crec, 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 né? Tem gente balançando a cabeça e denunciando a idade aqui. Gente, verifica no Google que vocês vão saber. E eu me lembro o dia da minha alegria de ter comprado uma Olivetti Praxis 20 automática, que tinha um corretor automático. Gente, que maravilha aquilo! Para fazer uma exegese, você abria dezenas de livros importados, não tinham livros em português. Eu estudei teologia sistemática com Louis Berkhoff em espanhol, não tinha em português. Não tinha. Curso de bacharelado. Hoje nós temos tudo no celular. Você tem tudo à mão.
você consulta originais, você faz dados lexicográficos, você faz uma exegese sentada aí, você verifica no Google. Hoje o pastor sobe no púlpito suando, porque dependendo do dado que ele der, alguém vai dizer: pastor, você seu Google aqui não é bem assim não. É um outro momento, e nós somos essas pessoas que Deus colocou nesse tempo para ministrar. Dr. Shedd continua: o que está acontecendo é uma falta de ânimo ou habilidade ao mestre da palavra para fazer do texto bíblico uma refeição repleta de vitaminas, proteínas e carboidratos espirituais. Os ouvintes estão saindo do culto da mesma forma que entraram. Quando uma mensagem não consegue transformar o coração, fatalmente o endurece. Quando uma mensagem não consegue transformar o coração, fatalmente o endurece. Quantas pessoas fazem parte da maior igreja que já existiu, a do já fui? Já fui da igreja, já fui crente, já fui líder. Tem uns que dizem até tristemente: já fui pastor. Essa enorme igreja de pessoas que entraram, ouviram, não foram impactadas e também não buscaram, mesmo com tantas ferramentas, não se interessaram, usaram qualquer coisa como desculpa e saíram. Não estou jogando a culpa toda no púlpito também, mas João Calvino dizia: nada é mais solicitamente intentado por Satanás do que impregnar nossas mentes ou com dúvidas ou com menosprezo pelo Evangelho. João Calvino dizia: Satanás quer menosprezar o Evangelho, quer encher o Evangelho de dúvida. E nós temos cristãos sentados nos bancos das igrejas, ouvindo seitas que se dizem cristãs na televisão. Não vou dizer o nome, mas vocês sabem. Gente que tem cara de evangélico, tem cheiro de evangélico, veste como evangélico, tem vocabulário de evangélico, mas a palavra de Deus não é palavra autoritativa final na vida do coração daquele indivíduo. É uma profetisa, é um outro sujeito, uma outra revelação, um outro Deus. Eu digo sempre: quem crê no Jesus errado, embarca na salvação errada e desembarca no céu errado. Fica atento. E aí, Wayne Cordeiro disse uma frase bem interessante em um congresso recente. Ele disse: nós devemos ser os homens de um livro só, a Bíblia. É óbvio que quando o Cordeiro disse isso, ele não estava jogando fora toda a literatura que pode somar o conhecimento. Ele estava estabelecendo prioridade. Eu sei porque eu estava lá e ouvi pessoalmente. Então nós precisamos priorizar a Bíblia. Essa tem que ser a marca do nosso ministério, essa tem que ser a marca da nossa igreja, e o resultado natural disso será o crescimento da igreja. Não tenha dúvida disso. As pessoas têm prazer em entrar num lugar onde percebe que a palavra de Deus é levada a sério. O Mark Dever, que escreveu as 9 marcas de uma igreja saudável, tem um curso sobre as 9 marcas de igreja saudável, tem uma série de livros que estão sendo publicados, sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, e eu recomendo que você compre e leia. Eu tive o privilégio de ir convidado por ele mesmo, lá na igreja dele, fiz o curso lá, fiquei lá em Washington, vi pessoalmente, jantei na casa dele, almocei na casa dele. Ele esteve aqui no Brasil, pregou na minha igreja já esteve na minha casa algumas vezes, todas as vezes que ele vem ao Brasil, uma pessoa espetacular. Eu digo para vocês, se vocês conhecem um pouco de Mark Dever, é um homem apaixonado pelo estudo da palavra. E no livro dele ele escreve o seguinte: a primeira marca de uma igreja saudável, a primeira, é a pregação da palavra do Senhor. Ela não é somente a primeira marca, é a mais importante de todas as marcas, a pregação da palavra. E ele diz: a minha principal tarefa, e a principal tarefa de todo pastor, é a pregação da palavra, é a pregação expositiva, é a tarefa primordial.
A igreja precisa sentir que ali, na proclamação do Evangelho, existe gente que leva a sério, que acredita naquilo que está sendo proclamado e que conhece o que está sendo proclamado. Portanto, nós precisamos voltar os nossos olhos para os homens de Deus e as mulheres de Deus ao longo de toda a Escritura Sagrada e ver que a grande experiência desses homens e mulheres era com Deus da palavra e com a palavra desse Deus. Toda a nossa história de fé está centrada na palavra, todo o nosso poder como igreja está centrado na palavra. Nós confiamos na palavra, cremos na palavra, o que nos resgata é a palavra. No momento de dificuldade, o Espírito Santo nos faz lembrar dos versículos bíblicos, das pregações, dos ensinos. Essa é a obra sobrenatural de Deus. O Senhor Jesus falou que o trabalho, o ministério do Espírito Santo seria nos ensinar e nos fazer lembrar tudo aquilo que tinha sido dito. Quando Satanás foi tentar a Jesus Cristo sendo Deus, tendo total autoridade, ele não fez outra coisa senão dizer, está escrito. E o inimigo vinha com outra tentação e Jesus dizia, está escrito. E o inimigo veio com outra tentação e Jesus, está escrito. O que Jesus queria? Estabelecer para nós o padrão. Igreja poderosa é a igreja que conhece a palavra, Deus da palavra, e tem uma intimidade com esse Deus. E por isso, Paulo, ao escrever, volta lá para Romanos capítulo 10, esse texto que nós lemos aqui, ele queria deixar claro para aquela igreja o poder do Evangelho. E a palavra de Paulo aos Romanos é tão forte que a reforma protestante nasce numa releitura de Romanos. Quando Martinho Lutero senta para estudar com afinco Romanos, ele descobre a justificação pela fé somente. E aí ele começa todo esse movimento. Nós estamos aqui, nesse momento, filhos desse estudo. Somos herdeiros dessa reforma. Em especial desse texto de Romanos. O apóstolo Paulo havia passado 10 anos, entre o ano 47 e 57, andando ali no mar Egeu, e estabelecendo ali as igrejas, né, e as suas lideranças, os seus presbíteros, os seus pastores, Icônio, Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso. Ele estabeleceu ali e cuidou bem daquelas igrejas, primeira viagem, segunda viagem missionária, terceira viagem, deixa tudo muito, muito bem organizado. Agora nós estamos aí no ano 60, Paulo está sentado lá na casa de Gaio, na cidade de Corinto, e o Gaio era um filho da fé de Paulo, e Paulo passa um bom tempo lá sentado e usufruindo da alegria, né, de estar em comunhão ali com aquela família que havia conhecido o Evangelho pela pregação dele, e o Gaio providencia um secretário para Paulo, Tércio, e o Tércio senta lá e Paulo diz para Tércio, vamos escrever uma carta para a igreja de Roma. Eu, diz Paulo, desejo muito um dia conhecer Roma. Paulo não tinha chegado a Roma, era cidadão romano, mas nunca tinha ido lá. Atos 22 vai contar sobre isso. E ele planejava ali em Corinto, ir a Jerusalém, de Jerusalém ele queria passar em Roma e depois chegar à Espanha. Porque ele já tinha organizado ali as igrejas na região do Mar Egeu todo, então ele agora estava querendo ir além, afinal de contas o chefe mandou, ir por todo o mundo, né, pregar o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo era um sujeito ótimo para planejamento, era ruim de barco. Eu não navegaria com o apóstolo Paulo, ele entrava no barco, o barco afundava, né? Mas ele era um sujeito espetacular para pensar estratégias de plantação de igrejas e de crescimento de igreja. E aí, ali ele escreve essa carta. Qual a intenção de Paulo? É dar antecipadamente para aquela igreja respostas a perguntas comuns que já existiam. É bom lembrar que a igreja de Roma não foi plantada por ninguém que conhecemos. Ela nasce espontaneamente, fruto de um grupo que participou do Pentecostes, e que depois de ter participado ali do Pentecostes, vai a Roma. Em Roma existia um grupo enorme de judeus, imperadores perseguiram e expulsaram os judeus, eles voltavam em maior número para Roma, parece brasileiro nos Estados Unidos, não adianta perseguir, que a gente vai para lá mesmo, né? Enche de brasileiros. Um tempo atrás eu preguei numa igreja que estava lotada, muito cheia de brasileiros,
lá nos Estados Unidos, eu fiz uma pergunta interessante: quem aqui é de São Paulo? 4 pessoas levantaram a mão. Quem é de Goiás? Umas 8 pessoas levantaram a mão. Quem é do Rio de Janeiro? Umas 5 pessoas levantaram a mão, mas tinha mais de 500 pessoas. Eu disse: quem é de Governador Valadares? Levantou a igreja inteira, né? Tem cidades nos Estados Unidos que foram revitalizadas por brasileiros. Não sei se você sabe disso, mas é uma história fantástica. Aqui aconteceu a mesma coisa. Os judeus foram para Roma, tomaram conta de Roma. Essa igreja aqui nasce forte, sem nenhum apóstolo pregando por lá. Então Paulo antecipa as perguntas que existiriam na sua chegada lá em Roma e escreve essa carta. E é uma carta espetacular, porque ela é bem teológica e bem prática. E o que Paulo deseja? Que aqueles irmãos ali na igreja de Roma pudessem ter uma visão panorâmica do Evangelho. E essa opinião é do Dr. John Stott. O Dr. John Stott faz uma divisão muito simples de Romanos, eu gostei muito. Tem algumas divisões do Murray, por exemplo, é um pouco mais complexa, mas a do Stott é bem simples. Stott diz que, olhando essa carta aos Romanos de maneira panorâmica, você vê, por exemplo, o capítulo 1 até o verso 17, o Evangelho de Deus. Depois do capítulo 1 e 3, a ira de Deus. Depois do 3, metade do 3 até o 8, a graça de Deus. 9 e 11, o plano de Deus. E do 12 ao 15, a vontade de Deus. E o capítulo 16, Paulo escreve, se você olhar lá ao final de Romanos, para uma lista de irmãos, mais de 30 irmãos. Saudai fulano, saudai ciclano, saudai a casa. Por quê? Porque eram pessoas que ele havia encontrado ao longo da sua caminhada missionária e que agora estavam morando em Roma. E ele tem vontade de chegar lá, rever esses irmãos, conhecer essa igreja, e ele antecipa para essa igreja aquilo que é fundamental na fé. E a pergunta é: o que é fundamental na fé, na visão de Paulo aqui para os irmãos da igreja em Roma? Olha o capítulo 10, Romanos 10, que é fundamental, e eu estou só olhando esse capítulo aqui, como disse, não é uma exposição, é apenas para a gente pautar a nossa palestra um pouco. Do versículo 3 ao versículo 9 do capítulo 10, Paulo resgata o Antigo Testamento como foco na pessoa de Jesus Cristo. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, conta a história de Cristo. Começa o Gênesis dizendo que no princípio Cristo, Elohim, né, criou todas as coisas. Quando você chega no Apocalipse, 1:1 vai dizer que a revelação do Apocalipse é de Cristo. Ele é quem vai entregar esta revelação. Ele abre Gênesis e fecha no Apocalipse. E a vinda de Cristo Jesus, como vai dizer a boa teologia, é a plenitude dos tempos. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 10, olhem para Cristo. Moisés já escreveu sobre tudo isso. Versículo 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. E ele começa a citar, por exemplo, no versículo 6 do capítulo 10, Deuteronômio: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ele vai mostrar para nós que não há separação entre gentios e judeus. Ele rompe com essa barreira, somos todos iguais. Eu me lembro de um professor que eu tive no mestrado, no primeiro mestrado que eu fiz, eu tive aula com o Dr. Samuel Escobar. O Dr. Samuel Escobar dizia assim: aos pés da cruz de Cristo, aos pés da cruz de Cristo somos todos iguais, porque o chão é plano. Não tem ninguém olhando para o outro assim. O chão é plano, somos todos iguais. Por isso o versículo 11 de Romanos 10 vai dizer: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aqui se junta no versículo 13 ao todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O todo aqui são judeus e gentios. Jesus, quando lá em João capítulo 17 orou pela igreja, Jesus falou assim: não oro apenas por estes, mas por aqueles que virão a crer, porque nós todos somos um só. Essa é a maravilha da mensagem do Evangelho. Agora, olha o que diz o texto que lemos, versículo 13 a 15. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Mas como eles invocarão em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O Dr. John Stott, ele faz uma inversão. O Dr. Augustus Nicodemos também vai acompanhar essa mesma proposta, e tantos outros autores, aonde Cristo envia os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os crentes invocam, e os que invocam são salvos. Perceba que a retórica paulina, ela é o contrário. Ela já começa com aqueles que serão salvos, porque eles vão invocar, só vão invocar porque ouviram a pregação, só ouviram a pregação porque creram, porque ouviram a pregação, porque ouviram a pregação, porque alguém foi enviado. Essa é a lógica de Paulo aqui. Se você olhar aí esses versículos, você vai perceber que a primeira pergunta do verso 14 é: como, porém, invocarão aquele em que não creram, e como crerão aquele que nada ouviram? O Dr. R.C. Sproul, no comentário dele, diz o seguinte: milhões de pessoas nunca ouviram o nome de Jesus e não vão colocar confiança em alguém de que não sabem nada a respeito. A fé salvadora exige informação. A fé salvadora exige informação. E é ordenado à igreja ir por todos os cantos do mundo e levar essa mensagem clara para todas as pessoas. E é exatamente isso que Jesus faz. Quando você termina o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o que Jesus diz à igreja? Vocês devem ir para o mundo inteiro. Façam discípulos, pregam o Evangelho. São as últimas palavras de Jesus no Evangelho. Agora, quando uma pessoa está morrendo, quando uma pessoa vai ficar um bom tempo sem ver os outros, ela se preocupa com as últimas palavras. Eu sou pastor já há 30 anos. Como eu disse, comecei bem novinho, com 5 anos de idade. Eu sou pastor já há 30 anos. E uma coisa impressionante, um dia eu li um livro, e esse livro me impactou, de tão impressionante que era a afirmação do livro. O livro dizia assim, para pastores o livro: pastores, quando você estiver com uma pessoa que está à beira da morte, deixa ela falar o que ela quer falar. Porque pastores têm a mania de chegar numa pessoa que está morrendo e dizer: não, o sujeito diz assim: estou morrendo, pastor. Está nada, Deus pode mudar, Deus pode, mas deixa o sujeito falar o que ele quer falar, porque são as últimas palavras dele. Ele quer ter esse direito, lhe dê esse direito. E eu me lembro de ter, nessa minha caminhada pastoral, um dia, chegado para visitar um senhor já de quase 90 anos, ele ia fazer uma cirurgia, que a chance dele de sair da cirurgia era de menos de 3%. E quando eu fui chegando no hospital, a mulher estava saindo, a esposa dele, da UTI, ela olhou para mim e disse assim: ô pastor, que bom que o senhor chegou, eu preciso tanto ir lá em casa, não tem ninguém para ficar com ele. Eu falei: eu fico, vá na sua casa, tire o tempo que você precisar, eu vou ficar com ele o tempo que ele precisar. Ele seria operado no outro dia, bem cedinho. E eu entrei lá no CTI, sentei com ele, e ele era um homem inteligentíssimo, uma longa história de serviço ao Senhor. E eu sentei ao lado dele: ô pastor, que bom que o senhor está aqui, que bom. Sabe, pastor, estou pensando na minha vida, eu não vou sair dessa cirurgia, eu vou morrer nela. Pastor, menos de 3%. Eu falei para ele: eu creio no milagre, sei que o senhor também, creio. Nós estamos orando pelo milagre. É verdade, pastor. Se Deus quiser, Ele faz, né, pastor? Faz. Mas sabe, pastor, ao longo da minha vida, aconteceu, aí eu deixei ele falar. E ele falou por mais de 1h30, sem parar, sem beber água, sem nada. Eu falei: ele deve estar descontando todos os sermões que já ouviu de mim, né? Nem respirava, e abriu o coração, falou coisas profundas, experiências, tristezas, decepções, mágoas, alegrias, testemunhos. Olha, ele desabafou. Cada palavra que ele me disse ficou entre ele e eu. Ninguém nunca soube, ninguém nunca saberá, por respeito a ele.
Ali ele teve a oportunidade de falar. E como ele se alegrou. Eram as suas últimas palavras. Poucas horas depois, a cirurgia de fato não foi bem sucedida. Jesus está sendo assunto aos céus. Abre lá para você ver, Atos capítulo 1. Quais são as últimas palavras de Jesus? Ele está sendo assunto aos céus. Ele vai deixar os seus discípulos ali. E olha para Atos capítulo 1 para você ver, vamos lá. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. O fato mais importante da história da humanidade: Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai. Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Deus se encarnou. Deus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas. O Deus Criador de todas as coisas, inclusive de Maria. Nota de rodapé teológica. O Deus que criou todas as coisas, está ali. Ele vai subir. Sabe o que diz aqui? Prega o Evangelho. É isso que significa ser de minhas testemunhas. Prega o Evangelho com a sua vida, martirel. Proclama, se for necessário, com a sua vida, entrega ela, martirel. Em todo lugar, o Espírito Santo vai te capacitar para isso. E aí, acontece o Pentecostes, meus irmãos. Vira a página para você ver, capítulo 2, descida do Espírito Santo. E ao cumprir-se o dia do Pentecostes, todo mundo está reunido, vem ali do céu, um som como vento impetuoso, encher toda a casa, estavam sentadas, as pessoas começam a falar línguas, coisa linda esse momento aqui, e espetacular. Versículo 14 de Atos 2, então, o que acontece? Qual a primeira coisa que acontece no Pentecoste? Pregação do Evangelho. Então Pedro se levanta e começa a pregar o Evangelho, e as pessoas convertem. É a primeira coisa. Não há curas, sinais, milagres. A primeira coisa que Pedro faz é pregar o Evangelho. Os milagres, eles vão acompanhar a pregação. Eles são importantíssimos, mas o Evangelho, a proclamação do Evangelho, Jesus disse no final do Evangelho, Jesus diz na hora que está partindo daqui, que essa é a nossa responsabilidade. Como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão em quem não creram? Volta lá para Romanos 10, nós já estamos encerrando. Eu ouvi um glória a Deus, aleluia, graças a Deus que esse pastor está acabando. Romanos 10, olha o verso 14 de Romanos 10. Regra de interpretação de texto, olha que beleza. Como, até o versículo 15, perceberam? São 4, como, e ele encerra o pensamento, como, no final do versículo 15, que é o quinto como, mas para encerrar, como está escrito. Como eles vão invocar, como eles vão crer? No versículo 14, a invocação e a fé estão focadas na mesma pessoa. Observe aí para você ver. Como, porém, invocarão aquele, como, porém, crerão naquele. O aquele e naquele são a mesma pessoa, Cristo Jesus. Ele é o conteúdo da pregação, porque um dos equívocos da pregação, uma das armadilhas da pregação, é pregar algo que você acha que é evangelho e não é. O Evangelho é Cristo. Toda pregação tem que conduzir a igreja a Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Isso significa anunciar as coisas boas, do final do versículo 15, que a palavra
evangelizemenon, que significa boas novas, anunciar as boas novas, falar sobre Cristo Jesus, o Evangelho. E aí vem o outro como, que é a resposta, versículo 14, como ouvirão, e versículo 15, como pregarão. Agora é a nossa realidade, a nossa agenda, o conteúdo é Cristo, e na agenda da igreja, ou você é missionário, ou você é campo missionário, não existe outra saída. Vou repetir, ou você é missionário, ou você é campo missionário, porque todo cristão é um missionário. Esse é o sentido da palavra missional, e eu recomendo o livro do Ed Stetzer, que fala sobre isso, que todo cristão é um missionário. Essa é a visão missional da igreja. Você é um missionário na sua casa, você é um missionário na escola, você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário no trânsito, em todo lugar, você é um embaixador de Cristo, você tem uma missão, você leva o evangelho. Todos nós aqui somos missionários. Se tem algum que ainda não crê em Cristo Jesus, é campo missionário. Então nós vamos pregar o evangelho para você. Ed Stetzer diz, o cristão é um missionário sem mudança de CEP. Você não precisa mudar o CEP lá para a Índia, para a África, para ser missionário. Onde você está, né, no seu CEP, o meu CEP é 224511050. Né? Onde você está, ali é o seu campo missionário. Na nossa igreja nós treinamos os jovens lá, fizemos uma coisa bem interessante com eles, que foi o seguinte, nós vamos nos encontrar em tal pizzaria, marcamos a pizzaria, todo mundo aqui vai de táxi ou de Uber, todo mundo vai, grupos de 2 ou 3, táxi ou Uber, ok? Ok, então vocês vão sair e vão de táxi ou Uber, vocês evangelizarão o motorista até chegar na pizzaria. E eles entraram no Uber, entraram nos seus táxis e tal, e foram. E as histórias que eles contaram foi fantástica. Os jovens da igreja aprendam a evangelizar. Como disse o Dr. Shedd, nós temos as ferramentas. Imagine João Calvino no Instagram, o Twitter de Martinho Lutero, imagine um Facebook com Jonathan Edwards, imagine essas ferramentas na mão desses homens. Meus queridos, eles escreveram comentários e mais comentários, não tinha nem caneta Bic, era pena. Já escreveu com a caneta de pena, com tinteiro? Ó, não tinha luz elétrica, mata borrão, comentários e mais comentários. Hoje nós temos computadores que não precisa nem teclar, você fala, ele escreve, e a gente não consegue escrever um artigo de 2 páginas, tem gente que entra no Google, Ctrl+C, Ctrl+V, o professor não está vendo, mas Deus está. Versículo 17 de Romanos 10, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não pregue outro evangelho, não pregue outro evangelho, não pregue um evangelho para agradar pessoas, abre a Bíblia e prega o que a Bíblia tem para dizer. Uma das ótimas ferramentas para isso é a pregação expositiva de um livro todo da Bíblia, porque você não pode fugir de nenhum assunto, e a pessoa sabe que você não está mandando recado, porque você está falando daquele livro o tempo todo. Eu preguei Hebreus, por exemplo, 1 ano na minha igreja, 1 ano, a pessoa já ia lá sabendo o que ela ia ouvir, Hebreus, mas igual aquela mãe, né, que fala para o adolescente, meu filho, hoje eu estou gripada, não posso ir à igreja, você vai, e o adolescente diz, não vou, vai, não vou, vai sim, senão eu não te dou mesada. Ele foi, queria ir de jeito nenhum na igreja. Aí quando ele volta, a mãe diz, quem pregou? O pastor. Sobre o quê? Pecado. E o que ele disse? É contra. Uma das ferramentas importantes é essa pregação do evangelho, que é o evangelho que flui naturalmente, você não fica catando um texto aqui e acolá. É bom para o pregador, excelente para a igreja, excelente para a igreja, tem a visão de todo o livro. Olha os grandes pregadores na história da igreja, como eles pregavam livros inteiros,
livros inteiros. Isaías 55:11 é uma promessa que traz paz ao nosso coração. Cada pregador, cada pessoa que ama a igreja, que quer ver a igreja crescer, que deseja, não por vaidade, não, é porque ama a Cristo e sabe que não há outro caminho para se viver de maneira saudável nesse mundo que não seja a igreja, apesar da igreja. Recentemente um grupo de pessoas que estão sendo preparadas para batismo, profissão de fé, estão chegando na minha igreja e falaram assim: pastor, o que o senhor nos diz sobre essa igreja? Estamos nos tornando membros aqui, eu deixo as pessoas perguntar, eu disse assim: igreja é uma família, tem gente boa, tem gente enjoada, tem gente que você vai gostar mais, tem gente que você vai gostar menos, tenha paciência, porque nós também vamos ter paciência com você. Igreja é uma família, gente. Tem gente que fala muito, tem gente que ora demais, tem gente que quando o pastor pede para orar, você fala: Jesus amado, vai longe. No primeiro minuto você ora com ele, depois de 3 minutos você ora por ele, e ele continua orando e ora 10, 15 minutos e você já ora contra ele. Senhor, derruba o lustre na cabeça do irmão, né? Aquele pare, né? Tem 15 minutos que ele está orando, o culto não acaba desse jeito. Então a igreja é assim, nós temos essas pessoas, nós nos relacionamos uns com os outros, com os nossos acertos e erros, e eles também nos aceitam assim. Não é ótima a família da fé? Por isso nós queremos ver essa igreja crescer. Mas para essa igreja crescer, não abandona a palavra, pelo contrário, prioriza a palavra e expõe Cristo na palavra. Porque Isaías 55 tem uma promessa, verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Olha só, aí você junta lá com 1 Coríntios 13, vai entender. A palavra sai de mim, vai fazer o que eu designei, e ela volta para mim, ela traz frutos. Isso é uma promessa. Lá na igreja da Gávea, quando eu termino uma palavra, eu pergunto: tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Porque tem hora que você está ouvindo um sermão, você pensa em outra coisa, não levanta a mão nem aponta para ninguém, mas isso acontece. Primeira coisa, pregue com fidelidade. Pregue com fidelidade. Deixa o texto dizer o que o texto está querendo dizer dentro do seu contexto. Pregue com fidelidade. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios: o que importa é que o ministro seja encontrado fiel. Ah, mas a sociedade vai dizer, aí Paulo diz: a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, porque de nada me argui a consciência, e quem me julga é o Senhor. Nem por isso me dou por justificado. Mas cabe ao ministro que ele seja fiel na exposição da palavra. Segunda coisa, pregue com clareza, simplicidade e profundidade. Eu me lembro quando eu fui ouvir o Dr. John Stott, pastor da Rainha da Inglaterra, numa conferência no dia 13 de setembro de 1989 em São Paulo. E eu me lembro muito bem, porque primeiro que era meu aniversário, segundo que eu era seminarista, e seminarista não é ninguém. Não sei se você sabe disso, mas isso é um princípio. Ele não é pastor, então, né? Então, sabe como é que é, né? Chama o seminarista ali e tal. Se tiver seminarista aqui hoje, está sabendo o que eu estou dizendo, né? Estamos orando por você. Um dia, e eu me lembro de sentar lá na conferência, e o Dr. John Stott subiu. Eu esperava um senhor inglês, pastor da Rainha da Inglaterra, num terno inglês, com uma gravata inglesa, e com uma pregação rebuscada sobre a filosofia e a teologia. Ele subiu com a camiseta toda florida, arrumada, que ele tinha ganhado lá na Índia, numa viagem dele, se não me engano, uma bolsa de couro pendurada. Eu dei uma olhada, falei assim: os presbiterianos não vão gostar dessa pregação. Fiquei olhando, e ele pregou o sermão mais simples que uma criança poderia entender, mas com uma profundidade, que eu lembro de olhar para o lado e ver pastores chorando, com uma linguagem simples, profunda, falando sobre Jesus Cristo é Senhor. Só isso foi o sermão dele.
Jesus Cristo é Senhor. Pregue a palavra de maneira relevante para os dias de hoje. Mas deixa eu explicar essa frase usando o Randall Robinson, no livro A Arte e Ofício da Pregação Bíblica, que está sendo vendido ali por sinal. Nós não tornamos a Bíblia relevante, apenas mostramos a sua relevância. Ela já é relevante. Quando eu digo pregue a palavra de Deus de maneira relevante, descubra na palavra o quanto ela é relevante e exponha ela, porque ela fala sobre tudo. A Bíblia fala sobre tudo. A Bíblia só fala sobre vida financeira, a Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre criação de filhos, a Bíblia fala sobre política, a Bíblia fala sobre tudo. A Bíblia fala sobre nós, mas acima de tudo, de Jesus Cristo reinando sobre tudo isso, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe com ministérios centrados na palavra. Amém? Amém.